Beleza. Pessoal, vamos continuar então hoje falando do Kant, né? De quem nós já tivemos uma primeira aproximação com a parte da filosofia crítica dele, né? E aí hoje eu vou falar mais, né, da parte que o Foucault chama de ontologia do presente, né? A gente viu essa parte que o Foucault chama de analítica da verdade, que está relacionado com as críticas, né? E aí hoje eu vou trabalhar com vocês a parte que o Foucault chama de analítica, de ontologia do presente, que basicamente são poucos textos assim. São textos que vocês vão ver assim que eles têm uma característica diferente, assim, não são livros, né? São realmente textos, produções, né? Enfim, o que a gente viu a semana passada foi essa parte densa, né, da crítica da razão pura, a estrutura transcendental, como é que ele defende que o conhecimento deve ser, né? Aí eu aprofundei um pouquinho com vocês as questões da dialética, né? Aí o que acontece? A crítica da razão pura, ela desenvolve aquilo que a gente poderia chamar de uma base filosófica para a construção do conhecimento, que é a base mais bem acabada da filosofia moderna, ou seja, uma base que dá o alicerce para a maneira como a filosofia moderna se propunha a trabalhar, né? Porque a filosofia moderna ela é uma filosofia da mente humana, né? Ela é muito focada na subjetividade, no sujeito humano, né? É diferente da filosofia antiga, né? Que era muito mais centrada em Deus, no mundo das ideias. A filosofia moderna é muito centrada no ser humano. Então, o Kant fez aquele trabalho que eu tentei mostrar para vocês semana passada, de fechar o ser humano dentro de uma redoma, de uma bolinha, né? E dizer, olha, o ser humano ele está dentro desses limites aqui, então o que ele pode conhecer está dentro desses limites, né? A razão ela não pode querer conhecer, enfim, o universo, né? A criação. Tem coisas que a razão ela não está preparada, ela não tem como conhecer, né? E aí o Kant então ele reduz, né? Que ele chama do domínio da razão teórica, a essa síntese, né? Por isso que chama sintético, né? Porque ele faz uma síntese, ele faz uma união entre o pensamento e a sensibilidade, né? A gente pensa como que as coisas devem ser, depois a gente vai no mundo e vê que realmente é daquela maneira, né? Só que o Kant justamente, né, depois de fazer esse trabalho, essa delimitação da razão dentro desses limites aí para produzir conhecimento, ele percebeu que tem um outro uso da razão, que é um outro uso da razão que não precisa ficar preso a esses limites, né? Por quê? Porque não, é um uso da razão que não é para produzir ciência, não é para produzir conhecimento. É para produzir o quê? É para produzir o comportamento ético. É o comportamento ético, né? Ou seja, a razão ela pode ser utilizada para eu saber o que é eticamente correto e o que é eticamente errado. Tá? Só que quando a filosofia moderna chega nesse ponto em que o que está em questão agora é o problema ético, é a questão do comportamento humano, ela vai ter que se deparar com um problema
que até o Kant não se deu tanta importância para esse problema, né? Que é o seguinte: esse ser humano, quando ele age no mundo social. Ele age num mundo que tem outras pessoas em torno dele. É por isso que a gente fala de comportamento ético, né? Porque esse comportamento ele pode fazer mal para alguém, ou ele pode fazer bem, ou ele pode levar um país a melhorar, pode levar um país a piorar, né? Então, os comportamentos eles têm desdobramentos que não são só da ordem do sujeito, né? Dele se sentir feliz porque ele agiu bem, mas também tem consequências no mundo real, social, onde a pessoa está atuando, né? E é basicamente isso que também se dá uma certa importância para o Kant, pelo fato dele ter pensado esse problema, de que quando a gente age num mundo social, né? É quase que uma pré-sociologia que está surgindo aí, né? A gente age num mundo que é um mundo social, e nesse mundo social, no fundo, a gente vai ter que entender isso também. A gente vai ter que entender isso, né? Então, para introduzir vocês nesse tema do mundo social, a gente vai ter que voltar um pouquinho atrás e falar um pouquinho, porque isso é muito característico do iluminismo, né? Essa preocupação do mundo social, né? Da luta pela liberdade, da luta pela igualdade, da luta pela fraternidade, né? Que é o lema da Revolução Francesa, né? Essas três palavras, a igualdade, liberdade e fraternidade, né? Isso é o lema do iluminismo, quer dizer, o iluminismo é esse movimento que está preocupado com o social, está preocupado com a maneira como as sociedades se organizam, né? E um impulso muito importante nesse sentido do iluminismo foi dado pelos franceses antes do Kant. Então, os enciclopedistas franceses, os iluministas franceses, né, eles vão ter uma sólida um posicionamento assim em relação ao problema do poder medieval, do poder absolutista, né? Então eles vão criticar a religião que se juntou com o Estado para criar um tipo de sistema de dominação de poder que é um sistema que tem perversidades, que limita as liberdades, né? Então a base, né, que o iluminismo vai levantar em torno de como que a gente tem que trabalhar filosoficamente esses problemas, é a ideia de que ninguém, né? Então esse sujeito que a filosofia moderna está tão focada em torno desse sujeito, né, cria um indivíduo, né? E esse indivíduo ele não pode se dar o luxo mais de ser alienado em relação aos assuntos da sociedade, que são os assuntos da religião, que são os assuntos da convivência da legislação, né, das leis, do direito. Né? A pessoa não pode mais não fazer parte disso, porque essas leis, esse Estado, essa religião, tudo mais, eles limitam a liberdade do indivíduo. Então, ela tem que ter uma consciência crítica em relação a isso, inclusive lutar quando, né, o Estado não estiver bem configurado, né, do jeito que isso faça bem para as próprias pessoas, para os próprios indivíduos. Né? E o que é o diferencial do iluminismo em relação a isso, né, de que a gente tem que lutar para se garantir tudo mais? O grande diferencial do iluminismo é que ele vai dizer que a arma para a gente criticar e para a gente se inteirar de como é a sociedade, como ela funciona, e de avaliar se aquilo está bem feito ou não, e se teria que mudar, a arma que a gente tem para fazer tudo isso é a razão, é o pensamento. Né? Então, a gente tem que ter o direito de dar um pensamento, um julgamento, né, uma opinião sobre todos os temas. Essa liberdade de opinar, essa liberdade de falar, né, de criticar, né, ela é uma coisa fundamental da sociedade moderna. E isso nasceu com o iluminismo, né? Quer dizer, essa luta, então, por uma liberdade, né? A ideia de que o conhecimento ele dá liberdade, ele gera
autonomia para as pessoas, né? Aquilo que a gente estava falando um pouquinho antes de começar a aula, quer dizer, as pessoas vão se carregando, né, de experiências, de conhecimento, até o momento em que elas se sentem totalmente plenas para poder dar suas opiniões, entrar num debate, falar das coisas, né? Então, quando chega nesse ponto, a pessoa se liberta, né? Então, a razão, o estudo, o conhecimento é um instrumento pelo qual os iluministas achavam, né, que a gente ia chegar nesse ponto de conseguir ser um indivíduo numa sociedade que tem uma relação crítica com ela. E por quê? Porque pensa, porque usa a inteligência para fazer essa crítica, né? E aí, nesse sentido, quer dizer, a maior contribuição dos iluministas foi feita por Rousseau, né, que é um dos filósofos iluministas importantes, que investigou o Estado e sua fundação e concluiu que o direito de associação do Estado é feito historicamente. Isso até a gente já viu em aulas anteriores, né? Quer dizer, é o livre querer das pessoas que forma o Estado como um grande acordo social, né, em que todo mundo quer um Estado que garanta o senso de liberdade dos indivíduos, né? Então, renunciar a essa crítica, a esse pensamento, a essa autonomia, é renunciar à própria liberdade. Se a gente não for crítico em relação ao Estado, a gente está sujeito a ser eleito um governante despótico, perverso, que faz o que ele bem entende do poder, e a gente vai perder a liberdade, a gente não vai poder se movimentar, não vai poder falar as coisas. Olha que drama, né, que acaba acontecendo. Então, o Rousseau ele propõe uma espécie de Estado ideal, que é um tipo de associação que vai buscar sempre o bem comum. O objetivo do Estado tem que ser esse, então. Ele pode ser um Estado forte, que tem polícia, que tem os instrumentos jurídicos e tal, mas isso visa ao bem comum, né? Garantir a propriedade privada das pessoas e tudo mais, quer dizer, que constitua um Estado que vai ser estabelecido por meio desse contrato social que a gente já viu anteriormente. Hoje eu só estou dando um pouquinho mais de detalhe, assim, né? E a liberdade, ela, no fundo, essa tese está no Rousseau e está em vários pensadores iluministas, ela só é plena quando esse Estado garante a liberdade. Por quê? Porque num estado de natureza anterior ao Estado, talvez, aparentemente, a gente pareça que é livre, porque anda sem roupa, porque caça, porque pesca, faz um monte de coisa, mas no fundo a gente não tem liberdade. Por quê? Porque se tiver alguém mais forte que eu, o cara vem, me bate e toma tudo que eu tenho, né? Então, a liberdade no estado de natureza ela não é real. Só com o Estado de Direito surge a possibilidade da realização da liberdade. Isso não quer dizer que todo Estado de Direito seja realizador da liberdade. Existem Estados de Direitos que são autocráticos, que são ditatoriais, e aí não adianta nada. Mas, sem esse Estado de Direito, não tem como ter um Estado democrático, que garanta efetivamente a liberdade. Então, a gente tem que lutar por isso, por esse Estado democrático, né? Agora, a partir dessa ideia inicial do iluminismo francês, o iluminismo alemão ele vai ter uma particularidade, que é aí que a gente vai colocar o Kant. Tá? Por quê? Porque, por um lado, a Alemanha ela se aliou a essa cultura iluminista, ela trouxe para si essa ideia iluminista, mesmo sendo um país ainda imperial. Esse Frederico II, né, que era da época do Kant, ele era um imperador, mas ele era um imperador esclarecido. Né? Surge nesse período imperadores que são imperadores que fazem concessões ao iluminismo e que são contra o absolutismo. Apesar deles serem imperadores, eles falam, não, tem que ter uma lei, eu mesmo vou cumprir também. Né? Quer dizer, surge uma nova perspectiva, mesmo dentro das monarquias, né? De um déspota esclarecido, de alguém que fomenta o iluminismo. Né? E foi o caso da Alemanha. Quer dizer, esse Frederico II ele fomentava o debate iluminismo. Né? Tanto é que ele deu uma liberdade de religião tão ampla na Alemanha, né? Que as pessoas passaram a se sentir no direito de divergir
em relação à religião, mas divergir numa boa, assim, né? Um protestante falava de coisas a respeito do catolicismo, o catolicismo falava mal também do protestante, mas todo mundo convivia, assim, né? Numa harmonia, e cada um, no seu âmbito privado, escolhia a religião que bem entendesse, né? Então começa a surgir um Estado alemão que, apesar de ainda monárquico, ele começa a garantir a liberdade. No fundo é isso, né? Essa cultura iluminista, ela vai começando a garantir a liberdade, e aí a liberdade passa a ser não só um puro pensamento, uma possibilidade, mas ela passa a ser alguma coisa concreta, real, né? E o iluminismo percebe que o que está na base dessa liberdade é justamente o próprio pensamento, é a própria inteligência, é o iluminismo, é a razão, né? Então, o princípio de liberdade passa a ser algo concreto, e o iluminismo é justamente o movimento que luta para que essa liberdade exista nos estados, né? No estado seja imperial, monárquico, ou seja num estado futuramente até republicano e tudo mais, né? Pois bem, como é que o Kant entra nessa história, né? O Kant vai pensar esse problema da liberdade, que envolve toda essa dimensão social, coletiva e tudo mais, só que ele vai pensar isso no âmbito do sujeito, de novo. Né? Quer dizer, o Kant é muito isso, ele está preocupado com o sujeito, ele não vai criar uma sociologia, ele não vai estudar a sociedade, né? Isso aí a gente vai ver, né, futuramente no Hegel e tudo mais. O Kant não vai fazer isso, ele não tem um projeto de pensar a sociedade, né? Mas ele vai ter que pensar a sociedade no sentido de que o indivíduo está numa sociedade e ele quer pensar esse indivíduo. Então, como é que ele pensa isso? Né? Em dois passos. O primeiro passo ainda é na própria crítica, na crítica da razão prática, na qual eu falei agora há pouco para vocês, quer dizer, que é onde ele vai desenvolver toda a questão, o problema da moralidade. Como é que um sujeito se torna um sujeito ético? Como é que o sujeito age eticamente? A grande contribuição do Kant nesse sentido é a seguinte: ele dizia que, do mesmo jeito que o homem tem dentro de si todo o instrumento para fazer conhecimento, ele tem a sensibilidade, a intuição, ele tem o entendimento, tem as categorias, né? Do mesmo jeito que ele tem isso, quer dizer, com a razão, o homem é capaz de saber o que é certo e o que é errado. Usando a razão prática, né? Que é uma razão de pura abstração, naquilo que o Kant vai chamar de suprassensível, ou seja, não é mais uma razão que eu olho para o mundo e pergunto como é que as pessoas estão se comportando. Não, é uma razão que diz o seguinte: olha, vamos pensar um mundo perfeito, vamos pensar um mundo eticamente perfeito, onde todo mundo é maravilhoso, age super legal com todo mundo. Né? Vamos pensar esse Estado que garante a liberdade para todos, sem fazer diferença, sem discriminar e tudo mais. Vamos pensar isso, né? E o que o Kant está dizendo é o seguinte: olha, todos nós somos dotados de um instrumento que permite a gente pensar isso. Né? Que permite pensar isso. Como que permite pensar isso? Né? Aí o Kant vai dizer: olha, o instrumento como a gente pode pensar, se uma atitude é ética ou se ela não é ética, é você levar às últimas consequências um agir ético. O que significa levar às últimas consequências? Significa você, na sua imaginação, imaginar o seguinte: como seria um mundo onde todo mundo fizesse esse comportamento? Tá? E aí eu trouxe para vocês o exemplo do roubo. Né? Então Kant vai dizer: vamos imaginar um mundo onde todo mundo roube todo mundo, sem exceção. Não, o pai rouba o filho rouba a mãe rouba a avó. Quer dizer, exatamente o que ele vai chamar de imperativo categórico. Né? É uma lei que você leva às últimas consequências, e aí, se o resultado disso for bom, ele vai virar um imperativo categórico, porque aí ele é uma lei que deve merecer esse lugar de todo mundo colocá-lo como uma espécie de exemplo, né, ao qual todo mundo deveria perseguir, né, todo mundo deveria se orientar por aquilo. Mas eu comecei justamente pelo exemplo contrário. Né? Eu comecei pelo roubo, quer dizer, que é algo que não vai virar um imperativo categórico, mas
a gente tem condição de fazer esse exercício de pensar um mundo onde todo mundo rouba todo mundo. Você não pode ir na padaria que você vai dar um dinheiro para o padeiro e ele vai roubar na conta, né? E aí, quando ele der o troco, ele vai dar menos. Entendeu? Todo mundo rouba todo mundo. Né? O que aconteceria, né, nesse mundo projetado racionalmente, né, essa fantasia que a gente é capaz de fazer, se a gente imaginar um mundo onde todo mundo rouba todo mundo, né? Padrão universal de... Se a galera já está se matando sem fazer isso, imagine fazendo isso. Não é, Milene? É exatamente isso, né? Agora, o que o Kant está dizendo? A gente é capaz de perceber isso. Isso que a Milene falou, quer dizer, se todo mundo roubar todo mundo, isso aqui vai virar um bang-bang. Né? A ausência de confiança ela vai ser tão grande que eu não vou confiar nem no dinheiro, porque eu mostro uma nota de R$ 10 para alguém e a pessoa fala que aquilo é uma nota de 5 e me dá troco para 2. Né? Quer dizer, vira um negócio tão bagunçado, né? Quer dizer que é o próprio caos. Nada mais funciona. Você não acredita no banco, porque se você puser dinheiro no banco, o banco vai te roubar. Se você não acredita num cartório, para você registrar que a casa é tua, o cartório vai tentar roubar a tua casa. Né? Então a sociedade ela entra em colapso. Ninguém mais vai acreditar em nada, né? E a sociedade vai virar um caos se todo mundo for por esse caminho. Então percebe-se rapidamente, né, que esse comportamento roubar é um comportamento que não deveria ser seguido por ninguém. E o instrumento para perceber que não deveria ser seguido por ninguém está dentro da gente. Está dentro da gente. É só fazer esse exercício, né, que a gente fez agora de imaginar um mundo onde rouba todo mundo. Né? Aí vai surgir justamente o que o Matheus falou agora há pouco, quer dizer, uma possibilidade de construção de uma moral positiva. Por quê? Porque a gente viu inicialmente o que não deve ser o comportamento ético, o que não deve ser objetivo. Mas a razão também dá instrumentos para a gente construir o que deve ser o comportamento de todo mundo, o que deve ser o comportamento abstrato, adotado por todos, que é o que ele vai chamar de imperativo categórico, né? E aí, como é que você faz? Você faz do mesmo jeito, quer dizer, você pega um outro comportamento que, assim, ninguém rouba ninguém. Né? E tenta projetar um mundo, né, ideal, da imaginação, da razão, né, uma projeção ideal, em que há plena confiança, que ninguém rouba ninguém, ninguém passa a perna em ninguém, ninguém trapaceia ninguém. Né? Aí o que acontece nesse mundo? É um mundo que talvez não precise nem de polícia, não precisa talvez nem de cadeia, não tem bala perdida, né? Quer dizer, é um mundo ideal, né? É ideal. A gente só tem que ver como é que isso vira realidade, né? Mas enquanto projeção da razão, seria um mundo perfeito. Né? Portanto, a própria racionalidade ela já oferece para cada sujeito um parâmetro muito claro com o qual a gente pode fazer esse exercício, né, de projeção das condutas éticas, e a gente é capaz de chegar à conclusão do que deveria ser um comportamento universal, que justamente, como o Matheus já adiantou, o Kant chamou de imperativo categórico. Quando você deduz uma lei como não devemos roubar ou não devemos mentir, né, quer dizer, isso vai ser uma lei que o Kant vai chamar de imperativo categórico, né, e que é uma moral positiva, porque ela deduz leis de como as pessoas deveriam se comportar. E a partir desse momento, você pode, inclusive, impor leis jurídicas, né, que penalizem alguém que roube, que penalizem alguém que fala uma fake news, uma mentira. Né? Então você começa a adotar dentro da sociedade uma série de mecanismos para que esse comportamento se direcione para o lado da verdade, para o lado da confiança, para o lado da conduta correta em relação à propriedade alheia, que ninguém roube ninguém. Então você vai conduzindo a sociedade para esse lado. Né? Esse é exatamente a proposta do Kant, né, para salvar a confiança na racionalidade, né, dizendo o seguinte, que a gente pode agir por nós mesmos. A grande conclusão do Kant é essa. Todo mundo sabe o que é
certo e todo mundo sabe o que é errado. A pessoa até pode fazer o que é errado, mas ela sabe que é errado. Né? Não tem alguém que ache que é certo roubar o outro, não tem alguém que ache que é certo ficar falando mentira para enganar o próximo. Né? Então, as pessoas sabem o que é o certo e sabem o que é o errado. Essa é a grande lição do Kant, né? E que justamente a sociedade vai ter que pensar mecanismos para ir conduzindo o homem para o comportamento, né? Que é correto. Né? Por quê? Porque a capacidade de saber qual é o comportamento correto está dentro de cada um de nós. Tá? Então, o que acontece? A gente sabe que usar máscara de proteção contra vírus numa época de pandemia é o correto. Né? Ninguém precisa convencer ninguém de que isso é o correto, todo mundo sabe. Se a máscara protege contra a transmissão, se a vacina protege contra a transmissão do vírus e está salvando vida, todo mundo sabe que isso é o correto. Agora, se tem gente que diz que não deve usar máscara, que não deve tomar vacina, eu vou fazer o quê com esse cara? Né? Até um certo nível, né? Quer dizer, você vai preservar a liberdade do sujeito. Quando atravessa um certo nível e esse cara começa a colocar a coletividade em perigo, aí você cria uma lei e começa a distribuir multa, como fizeram lá aí em São Paulo. Né? O Bolsonaro mesmo foi multado aí porque não usava máscara numa época que tinha multa para quem não usasse. Então, aí surgem mecanismos para você justamente regulamentando a sociedade. Agora, numa sociedade correta, numa sociedade justa, ninguém vai criar uma lei, né, que é uma lei que você sabe que está errada. Né? Tem leis, tem coisas que a gente sabe que está errado. Então a polícia acha que pode matar jovens negros, entendeu? A gente sabe que isso está errado. Né? Mas é um comportamento que a polícia repete. O que a gente tem que fazer para contornar isso? Pô, tem que endurecer a lei. Esses caras que matam, os policiais que matam pessoas, têm que ser punidas. Né? Então, vejam como cria-se um jogo, né? Em que a sociedade ela vai discutir, né, o que será a moral positiva que deve vigorar nessa sociedade, né? Mas que o fundamento que dá a condição da gente descobrir o que é a atividade correta é algo que todo mundo tem dentro de si, que é a própria racionalidade, que é a própria razão. Né? Agora, percebam que é um uso da razão que é diferente do uso teórico. Né? Por quê? Porque o uso teórico ele tem que, na realidade, ele tem que ver que as coisas são daquele jeito. No caso da razão prática, a razão descobre uma idealidade, que é quando a gente vai na realidade, a gente vê que não é assim, mas deveria ser. As pessoas deveriam né, colocar aquilo como uma espécie de objetivo, né? Tentar perseguir aquilo que são os imperativos categóricos, né? Ou seja, se tornarem sujeitos morais. Tá? Obrigado, Milene. Tá? Pois bem, agora deixando a crítica, a gente vai para outro texto do Kant, que é um texto que se chama O que é iluminismo? É uma pergunta. Né? Essa pergunta, o que é iluminismo, ela foi feita por um jornal para o Kant. E o Kant responde, então manda um artigo para o jornal respondendo a isso, o que é iluminismo. Né? E aí, eu vou usar bastante a análise que o Foucault faz desse texto, né? Porque ele, em 83, ele dedicou várias aulas a trabalhar esse texto do Kant, porque ele acha que isso é muito importante. Né? Então, assim, uma das coisas que o Foucault chama atenção, qual que é? É justamente o fato de que esse texto saiu num jornal. Olha que interessante, saiu num jornal. Né? E o que tem de interessante isso? Tem que o iluminismo ele já é um projeto de filosofia que ele não quer mais ficar preso num livro, ele não quer ficar numa biblioteca, numa estante, ele não quer ser lido só por acadêmicos, por estudiosos, por filósofos. Né? Não, ele quer mexer com todo mundo. Todo mundo da onde? Daquele lugar onde ele está atuando. Né? Então, o Kant ele queria sensibilizar todo o povo alemão.
em torno das ideias que ele está colocando. Né? Então, o iluminismo ele parte para uma exposição pública do seu pensamento. Isso é uma coisa muito interessante, né? Que já coloca a filosofia do iluminismo como uma filosofia que dialoga com o presente. Né? Vocês devem estar lembrados, né, que eu falei que o termo que o Foucault usa para esse período do Kant, ele vai chamar de ontologia do presente. Então, o presente já apareceu aí, tá vendo? O presente é o lugar onde a filosofia atua, onde ela se faz se mostrar, né? É o que a Milene falou, poxa, essas coisas são muito legais, tal, a gente ouvir essas coisas. Então, por quê? Porque é no presente. Se vocês estão me ouvindo, eu estou passando as ideias do Kant para vocês, né? Então, é uma reflexão a respeito do lugar onde a gente está. A gente está onde? A gente está no Brasil. Então, é uma reflexão a respeito do nosso país, a respeito do nosso lugar, a respeito das coisas que dizem respeito a gente. Né? Então, é a polícia, é o governo, é a pobreza, a fome, né? O iluminismo está dialogando com isso, ele está fazendo uma crítica ao presente. Né? Só que ele faz uma crítica que não é uma crítica, evidentemente, que vai se render à maneira como as coisas estão aí, que é aquilo que, quando eu abro o olho, eu consigo ver no tempo e espaço. Por isso, ele é uma crítica que puxa a gente para um outro mundo, que isso é um mundo mais bem feito, é um mundo onde as coisas funcionam melhor. Né? E como esse mundo não é o mundo do aqui e agora concreto, é um mundo que a gente vai lutar ainda por isso. Né? Então, ele é um mundo de um ser, de uma promessa, de um mundo das ideias, digamos assim. Né? Por isso, uma ontologia, que é a ciência que trabalha com essas questões do ser, nessa abstração das ideias. Ela é uma ontologia do presente, ou seja, são propostas de ideias que querem atuar no presente e transformar o próprio presente. Tá? Então, uma ontologia do presente, quer dizer, um estudo do ser, das relações, de como as coisas funcionam no presente, para fazer uma crítica do presente, para tentar modificá-lo. Então, é um estudo de nós mesmos, das nossas relações sociais, na maneira como o nosso mundo é. Né? Só que, volto a dizer para vocês, o foco do Kant ele é no sujeito. Tá? Ele não vai ser um Marx que vai fazer uma crítica das relações capitalistas, ele não vai ser o próprio Foucault que vai fazer a crítica das relações morais da sexualidade, né? Do hospício. Né? Ele não é isso. Né? Ele está um pouco antes ainda, estudando como é que isso tem que ser trabalhado na dimensão ainda do sujeito, da pessoa, e não da sociedade. Mas já é uma pessoa que está numa interface com a sociedade e que atua na sociedade. Então, o artigo do Kant vai para um jornal. Isso já é uma forma de atuação. Né? E aí, entrando agora no artigo, quer dizer, o que Kant diz que é o iluminismo? Né? A primeira frase do artigo dele é a seguinte: o iluminismo é a saída do homem do estado de minoridade, da qual ele mesmo é responsável. Então, o que acontece? Esse indivíduo que o Kant está estudando, ele tem que sair de uma situação que o Kant está chamando de estado de minoridade. E o Kant está dizendo, olha, se você estiver nesse estado de minoridade, a culpa é sua. A culpa é sua, não venha colocar a culpa em governo, em igreja, nos teus pais, não venha colocar a culpa é sua. Por quê? Porque você é dotado da racionalidade. Todo ser humano tem a racionalidade. Então, se você continua preso na minoridade, a culpa é sua. Por quê? Porque a racionalidade poderia te levar a sair dela. Então, já percebam que a minoridade é uma coisa um pouco negativa. Estar nesse estado de minoridade não é uma coisa boa. Tanto é que o homem tem que sair dela. Como é que vai sair? Usando o iluminismo, que vai exercitar a nossa capacidade de crítica, de pensamento, para que a gente saia, porque cada um de nós pode sair. Cada um de nós, se a gente estivesse ainda numa situação de minoridade, cada um de nós seria capaz de sair desse estado. Né? Vocês já saíram desse estado, vocês estarem aqui estudando para se preparar, para ir para uma universidade, para fazer um curso, isso já é um salto para fora de um lugar
onde talvez outras pessoas tenham se acomodado e falaram assim, eu não vou estudar mais, entendeu? Isso aí não leva a lugar nenhum, né? Entendeu? Né? Então, comecem a perceber o que é esse estado de minoridade, né? O que é esse estado de minoridade? Pode falar, Milene. É como se, tipo, todo caos que acontece na nossa vida é consequência das nossas escolhas e não do que tá fora, né? Essa é a perspectiva. Genial. Essa é a perspectiva do Kant. Ele quer trabalhar esse lado, digamos assim, né? A gente vai ver, né, mais para frente que às vezes isso não é suficiente, porque você realmente pode estar num lugar que, enfim, que é um estado autoritário e tal. Mas Não, eu entendi, professor. tá? Mas para o Kant, quer dizer, ele vai trabalhar essa dimensão e ele foca isso realmente no sujeito, como se todo mundo tivesse essa capacidade de sair, né? Então ele vai explicar melhor o que é essa minoridade, o que é esse estado da onde as pessoas devem sair, né? Os conceitos básicos para O que é menoridade, professor? a gente vai ver agora, né? Ah, Assim, dois conceitos fundamentais para a gente entender o que é minoridade são autodirecionamento e heterodirecionamento. O que é o autodirecionamento? O autodirecionamento é o seguinte: eu resolvo estudar filosofia. É uma decisão minha. Isso é o autodirecionamento. Tá? Eu pensei uma série de coisas e tal, e eu decidi, eu vou estudar filosofia. Né? O que é um heterodirecionamento? Eu estou estudando direito porque meu pai quer que eu siga a carreira dele. Né? Isso é heterodirecionamento. Isso é heterodirecionamento. Né? E comecem a perceber que quando o Kant fala em menoridade, evidentemente ele está falando de gente que é conduzida por outra pessoa. Né? Percebam que assim ele não vai fazer uma crítica desse heterodirecionamento, porque de vez em quando é até bom a gente seguir um conselho de um pai, alguma coisa, porque, né? Mas ele está problematizando essa questão. Ele está problematizando e ele está dizendo, olha, tem um momento da vida da gente que realmente a gente precisa sair fora disso. A gente precisa sair fora disso. Né? Por quê? Porque a menoridade, né, aí respondendo a tua pergunta, Milene, é exatamente o quê? É depender da condução de um outro. Né? Tem gente que se torna totalmente dependente a ponto de não saber tomar decisão nenhuma, não saber dar um passo, não querer correr riscos. Né? Por isso. também, né? Oi, Milene. O comodismo também, né? O comodismo, ele daqui a pouco ele vai falar, olha, tá no meio do slide ali, preguiça e covardia. Daqui a pouco ele vai começar a entrar nisso. Né? Preguiça aproxima do que você falou aí do comodismo, né? Mas também tem o problema da covardia, quer dizer, é o medo, às vezes, de falar assim, poxa, eu vou me machucar com as minhas decisões. Né? Por isso ele compara esse sujeito que está em estado de menoridade com uma criança, com alguém que é menor, né, de idade, mas o que ele está tratando aqui não é um problema que a idade resolva. Isso que é importante entender. Né? Quer dizer, tem gente que vai morrer usando esse andador de bebê aí, porque tem medo de se machucar com as próprias decisões e vai continuar seguindo as decisões, as determinações da Mas religião. eu acho, às vezes, que as pessoas que são assim, professor, é muito de criação também. Já é estragado na criação. A perspectiva do Kant é assim, a culpa é tua. Com ele né, Sim. não tem essa história não, entendeu? Por quê? Porque tem gente que tem a mesma criação e tem um que pula fora e tem outro que não pula. Então, né, como assim? Né? Quer dizer, é porque, no fundo, essa é a hipótese do Kant, né? Lógico que ele pode discordar, né? A gente está primeiro entendendo o pensamento dele e tudo mais. Mas, no fundo, quer dizer, o que impede o homem de sair da minoridade é ele mesmo. Por quê? Porque ele tem essas duas coisas que atrapalham a vida dele, que é a preguiça,
a palavra que você usa é mais adequada até, um certo conformismo, né? Uma certa acomodação, e a covardia, que é simplesmente o medo de estar agindo totalmente errado, e ter medo de se dar mal. Né? Por quê? Porque vai tomar as decisões. Agora, o que o Kant vai dizer? Né? Não tem que ter medo. Por quê? Porque você, assim como todo ser humano, é dotado dos mecanismos para o autodirecionamento. O que é o mecanismo para o autodirecionamento? É o pensamento racional. É o uso da razão. Né? É você se preparar, você buscar os conhecimentos que você quer e que você acha que são importantes para você saber lidar com as coisas, né? Então a Nilton estava dizendo agora há pouco, eu gosto de literatura e tal. É lógico, literatura são pessoas agindo, a gente vai aprendendo com os erros dela, né? A gente vai vendo, olha o que fez aqui a personagem do livro e olha o que aconteceu. Né? Então a gente vai olhando de fora, né? A gente vai olhando de fora os comportamentos da pessoa e a gente vai entendendo o que a gente deveria fazer, o que a gente não deveria. Então a gente vai se preparando para a hora que o desafio chegar para a gente saber, eu não vou agir que nem o personagem do Dostoiévski, eu prefiro agir que nem o personagem do Machado de Assis, talvez, sei lá, né? Quer dizer, aí são um leque de opção para a gente, ele vai se ampliando, né? O leque de alternativas de autodirecionamento, ele vai se ampliando, por quê? Porque a gente tem um repertório de pensamento crítico, né? Mas, ao mesmo tempo que a gente tem isso, a gente tem a capacidade de pensar. Porque quando eu leio o Dostoiévski ou quando eu leio o Machado, eu tenho que ter uma visão crítica desse personagem. Eu tenho que olhar os atos do personagem e falar, eu acho que aqui esse cara está errando. Eu acho que isso aqui vai dar ruim. Né? E com a condução da narrativa, a gente vai ver se deu ruim, se não deu, como é que ele contornou a dificuldade. Quer dizer, é toda a riqueza, né, do campo da cultura, da literatura, do pensamento e tal, que vão dando instrumentos para a gente, mas a gente não pode ter uma relação passiva, nem mesmo com a literatura. Eu vou agir que nem o Wilhelm Meister lá do Goethe, vou fazer exatamente como ele... Não, entendeu? A realidade daquele personagem talvez não seja a realidade brasileira, o que dá para fazer hoje não é o que dava para fazer no século XVIII. Então, quer dizer, a gente tem que ter um mecanismo da autoconfiança. Né? E como é que a gente adquire isso? Né? Vai dizer o Kant, sapere aude, que é uma frase em latim que me fugiu a memória agora de quem é, de um filósofo do medieval, lá do começo do medieval, mas que dizia, confia na sabedoria, na tua sabedoria, confia na tua capacidade de raciocínio, né? Confia no teu saber, saber é saber, e aude é confia, então confia no teu saber. Né? Você tem que aprender a confiar no seu discernimento, na capacidade que você tem de saber o que é certo e errado. Mas como é que eu descubro isso? Imperativo categórico. Aí o Kant ele fecha a proposta dele. Né? Saber o que é o agir certo, quer dizer, é você agir no caminho exatamente daquilo que todo mundo faria, que todo mundo deveria fazer, né? Não só para a vida daquela pessoa ser melhor, mas também para o próprio mundo melhorar. Né? Então, quer dizer, é necessário buscar esse autodirecionamento, né? É necessário, então, percorrer o que eu estou chamando aqui para vocês de um caminho da emancipação. Né? Emancipação o que é? É ganhar autonomia, é ganhar o autodirecionamento. Tem que percorrer um caminho para aprender isso, digamos assim. Né? Essa que é a preocupação do Kant. Ele está escrevendo isso num jornal para milhões de alemães lá, que ele quer que leiam aquilo e que os alemães coloquem isso na cabeça, que eles têm que sair da minoridade, né? Que eles têm que começar a agir a partir do próprio saber, do próprio conhecimento. Mas eu não tenho conhecimento para agir naquilo que eu estou querendo agir. Então vai estudar, vai se preparar, vai, né, corre atrás e tal, porque, inclusive, também isso, a tua razão te dá a condição de você saber até onde que você pode ir e aonde que você não pode. E aonde você não pode, você faz o quê? Você se prepara para poder.
Quer dizer, você tem que trazer para si essa responsabilidade. Né? Eu quero entrar no vestibular, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ralar, eu vou ter que estudar, não tem jeito. Eu tenho que trazer para mim essa responsabilidade e colocar um plano para mim de ação dentro das minhas limitações e dificuldades, em que eu supere essas limitações e pronto, e vou entrar no SISU lá e pronto, daqui a um ano eu estou estudando. Né? Então é isso que o Kant está dizendo, a gente precisa sair desse discurso da minoridade, né? E buscar essa emancipação, e buscar esse caminho da autonomia. Né? Mas esse caminho da autonomia não é fácil, não é fácil. Né? Quer dizer, há povos, há culturas onde esse pensamento iluminista ele acabou se disseminando mais, e há lugares onde ele é pouco difundido. Né? Quer dizer, há lugares onde as pessoas não acreditam nisso, não acreditam no saber, não acreditam na autodeterminação, acham que devem continuar o resto da vida seguindo a orientação de alguém. Então aí, né, quer dizer, é uma coisa que o Kant não vai entrar nessa discussão, mas aí é a história de cada povo, de cada sociedade. Isso aí vai aparecer no Hegel, daqui a pouco, umas aulas aí, a gente vai ver isso aparecendo. Vai aparecer no Marx, né? Quer dizer, e na sociedade, o que está acontecendo? Né? Mas, por enquanto, o Kant está preocupado com essa dimensão individual, que também faz parte do problema. Também faz parte do problema. Se eu acho que a sociedade capitalista ela é uma sociedade perversa, que explora mais-valia, eu tenho que ter uma estratégia, entendeu? Para fazer alguma coisa, para ter algum caminho, para algum dia talvez isso melhorar, né? Para recuperar dignidade para o trabalho. Né? E vejam que as dificuldades são muito grandes. Né? Vocês veem a mídia aí falando a maior propaganda, os setores que mais empregam, vai ter desoneração de novo, vão passar a desoneração para mais um ano, mais não sei quanto tempo e tal, como quem diz que isso é a salvação da pátria para a gente. Né? E quando, no fundo, se a gente for fazer as contas, quem está salvando o empresariado, porque esses 20% que eles não estão pagando de INSS é o dinheiro que sustenta a educação, que sustenta a saúde, que sustenta essa coisa, e em vez de pagar os 20%, eles estão pagando 1% só do faturamento. Né? Ou seja, eles estão pagando muito menos, com base nessa desculpa de que isso é para evitar desemprego e tal, não sei o que lá, quando a gente sabe muito bem que o empresariado ele não quer desemprego. Ele não pode ter desemprego. Por quê? Porque o empregado é quem gera lucro para ele. Então, quanto mais empregado ele tiver, mais valia ele está gerando. Então, quer dizer, mas isso a mídia não vai falar para vocês. A mídia não vai falar isso para o povo brasileiro. Mas a gente tem que ter mecanismos de racionalidade, né, que fazem a gente ter uma leitura crítica das coisas. Né? Tem que ter uma leitura crítica das coisas, né, para a gente poder ganhar autonomia. Ganhar autonomia. No fundo, essa autonomia, ela, na sociedade contemporânea, né, ela implica, inclusive, ter desconfiança em relação à mídia, ter desconfiança em relação às coisas que se falam. Né? Quer dizer, é muito difícil também, não é fácil, não. Mas o Kant está chamando a gente à responsabilidade de que tem caminhos para obter essa autonomia e que os instrumentos, né, para buscar esses caminhos estão nas mãos da gente. Então tem como. Né? Na verdade, é isso que ele está dizendo, tem como. É você sair da acomodação, sair do conforto e não ter medo também de errar. Poxa, tentei vestibular, não consegui passar. Ano que vem de novo, né, insiste, outra estratégia, estudar mais, pega onde que estava mais fraco, é matemática que está pegando, né, vai lá e rala, pega, não sei o que, não sei o que. Quer dizer, é isso, são estratégias. Né? Uma época eu estudei na área de exatas na faculdade, e, eu tinha que estudar cálculo 1, que é um negócio que, da matemática, que caramba, era o fim da picada aquilo. Mas eu falei, eu vou passar. Eu passava noites fazendo lista, né, Milene? Eu passava noites ali ralando e ralando e ralando, e fiz a lista inteira dos professores de matemática. Fiz uma segunda vez, fiz uma terceira vez, e passei com 6, que era a nota mínima de aprovação. Mas ralei pra caramba para passar, assim, porque não era fácil, né? Então, ninguém está dizendo que é fácil, não, mas está dizendo que a gente tem como. Está dizendo que a gente tem como. Né? E o Kant ele finaliza esse artigo dele dizendo que, na verdade, né, tem 2 pares teóricos, né, que ele vai discutir um pouco no artigo, né,
mas que, basicamente, o mais importante, talvez, para a gente seja esse segundo, que é obediência e pensamento. Ele diz que o grande problema da minoridade é a gente confundir obediência com falta de pensamento, né? Então ele dá como exemplo, né, o oficial militar, ele quer que o soldado cumpra a ordem, que ele não pense. Então eu mandei vender relógio Rolex lá nos Estados Unidos, eu quero que o subordinado lá vá lá e venda. E não pense, não fique, né, cumpra a ordem, né? E o que a maioridade diz, né? A maioridade diz o seguinte: esse cara devia ter pensado que depois vai estourar na mão dele esse negócio. Então, tem ordens, né, que você ou não tem que cumprir ou tem que se resguardar. Quer dizer, faz uma carta lá dizendo que o cara está te obrigando a vender o relógio nos Estados Unidos e tal, e manda a ouvidoria lá da militar, sei lá, né? Se for uma ordem que você não pode ostensivamente combater ou se negar a realizar, né? Mas que for um crime, quer dizer, então tem mecanismos, tem ouvidoria, tem um monte de coisa lá, procura um advogado e fala, o que esse maluco está mandando eu fazer, né? Então é isso, quer dizer, até pode cumprir a ordem, mas tem que pensar e tem que se resguardar, né? O padre quer também que o fiel não pense, que o fiel acredite, né, tudo mais, não sei o que lá. Quer dizer, nem todo padre é assim, no fundo, mas alguns é assim, né? Então existe um reforço natural dessa ideia da minoridade, né? Que vem dos próprios orientadores, das pessoas que determinam o que o outro deve fazer, né? O Foucault chamava essas aulas que ele deu aí o governo de si, o governo dos outros. Então tem gente que gosta de governar os outros, né? E a gente precisa tomar cuidado para não cair dentro de uma esfera de atuação de um outro, né? Que aparentemente está querendo o nosso bem e tal, mas tem que tomar cuidado, né? E o ministro da Economia quer que todo mundo pague imposto sem pensar, né? Quer dizer, então existe, né, uma associação meio que natural entre obediência e ausência de pensamento. E o que o Kant está dizendo? Não pode parar de pensar. Mesmo que seja obrigado a obedecer uma ordem, né? Eu tenho que obedecer, eu posso não questionar a ordem, mas eu tenho que ter o pensamento livre. Existem lugares, né? A maneira como Kant coloca isso é assim: existem lugares aonde a gente deve realmente questionar. Tá? Então, também ninguém quer que um padre suba no púlpito lá e comece a fazer política e tal, não sei o quê. Não, você quer que vá lá e fale, reze a missa e fale algumas coisas e tal, não sei o quê. Então, tem lugares que as pessoas têm que obedecer. O padre tem que subir ali e fazer o papel dele, né? Agora, existem lugares que depois você sai da missa, encontra as pessoas lá e tal, e fala, pô, esse padre aí, você viu o que ele fez, não sei o quê. Né? Aí é um lugar onde você critica essas coisas, né? Você critica a própria igreja. Eu estou dizendo para vocês, essa época do Kant tinha uma ampla liberdade de discussão religiosa, né? Porque os países do norte, protestante, né, a Alemanha, conseguiu garantir a liberdade de culto. Então, no lugar do privado, que é aquilo que eu tomo minhas decisões lá, eu quero seguir tal religião e tal, não sei o que lá, a sociedade vai dizer, olha, faça o que você quiser, está dentro do teu âmbito de domínio privado, desde que você não pise no pé do vizinho, né? Quer dizer, aí é o momento quando você ingressa no campo do público, quer dizer, quando você está nas relações sociais, né? E o homem, então, essa é a tese do Kant, né? Tem que aprender a obedecer pensando e criticando o mundo quando o mundo estiver errado e partindo para transformar o mundo efetivamente quando for exatamente o caso de fazer isso. Tá?